Boa noite a todos. Meu nome é Ana Angeli, sou nutricionista clínica hospitalar, pós-graduada em nutrição clínica e desportiva pela Faculdade Redentor, especialista em nutrição e fitoterapia pelo GANEP. Atuo aproximadamente há quase 7 anos como nutricionista clínica, atendo os pacientes pós-transplantados renais. Não atendo apenas esse perfil, né, de pacientes, mas sem dúvida o transplante renal é aquele que me enche os olhos. E aí eu vim hoje conversar um pouquinho com vocês sobre o tratamento nutricional no paciente transplantado. É um tema muito extenso, então eu objetivei trazer para vocês de uma forma que exemplificasse como que é esse acompanhamento, como que a gente traça as condutas para esse perfil de paciente. Então, nós vamos fazer uma breve introdução, falar um pouquinho sobre os tipos de transplante renal e as peculiaridades no tratamento nutricional. Vou abordar um pouquinho da nutrição no pós-operatório imediato, nutrição no pós-tardio, alguns efeitos colaterais associados aos imunossupressores e os impactos nutricionais, e algumas condutas que nós traçamos. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar como que inicia essa abordagem nutricional nos diferentes tipos de transplante. Quando se trata de um transplante com doador vivo, ele tem uma programação dessa cirurgia. Então, lá no centro de transplantes que eu trabalho, ocorre o quê? Uma semana antes, a equipe médica leva esse caso para discussão com a equipe multidisciplinar, então a gente já entra em contato com o perfil desse paciente, já é passado algumas informações sobre o caso. Diferente do transplante com doador falecido, que tudo acontece de forma muito rápida. Esse paciente está listado em fila, ocorre a doação do órgão, ele vai ser convocado. Muitas vezes, quando esse paciente chega no hospital, o serviço de nutrição já não está presente. Algumas vezes nós conseguimos ter o primeiro contato com esses indivíduos só no pós-operatório imediato. Outra diferença importante para a gente é com relação à função renal. Geralmente, os pacientes transplantados com doador vivo, eles já saem urinando da cirurgia, então isso impacta no tempo de internação. Em média, eles ficam internados aí 5 dias. Então, a nossa abordagem, ela é muito direcionada, focada no preparo desse indivíduo para alta, para o autocuidado domiciliar. Já o transplante com doador falecido, esses pacientes eles podem evoluir com o que a gente chama de DGF, que seria uma função retardada desse enxerto. Então, eles podem precisar ainda de uma hemodiálise nesse pós-transplante, e aí a média de internação desses indivíduos já é um pouco maior, chega a 12 dias. E as condutas nutricionais, elas vão ser maiores, eles vão demandar de planos terapêuticos diferenciados. Lógico, nós preparamos esses indivíduos também para o autocuidado, para a alta, desde o primeiro momento do contato nutricional com ele. Porém, ele pode evoluir nesse início com vários fatores, como inapetência, a função renal ainda retardada, então, fazer uma retenção hídrica, e a gente ter que ficar conduzindo isso, fazer uma hipercalemia. Então, são pacientes que a gente tem que estar conduzindo de uma forma mais criteriosa e por um tempo maior na internação. E aí eu trouxe para vocês, para exemplificar, um pouquinho de quais são os objetivos da nutrição de acordo com a fase que esse paciente se encontra no pós-operatório. Então, quando o paciente está no pós-operatório imediato, o acompanhamento nutricional, ele tem como objetivo manter os estoques de proteína, porque ele está num ambiente mais catabólico, visto o estresse cirúrgico, as doses elevadas de imunossupressores. A gente tem um foco aí em dar substrato, fornecer nutriente para a cicatrização dessa ferida cirúrgica, evitar infecções, né, contribuindo com o controle hiperglicêmico, controlando os cuidados higiênicos sanitários aí dos alimentos, e prevenir complicações hidroeletrolíticas. Então, nós vamos fazendo o monitoramento desses exames diariamente, junto com a equipe, e conduzindo a dietoterapia de uma forma bem individualizada.
Então, se esse paciente cursou com uma hipomagnesemia, com uma hipercalemia, então nós vamos ajustando essa dieta de acordo com a progressão, com a evolução, com o que a gente está observando desse pós-operatório. Já o objetivo no pós-tardio, ele diferencia um pouco, né? Então, a gente vai estar mais focada aí nessa saúde cardiometabólica, que a gente sabe que é um fator importante para a nutrição estar atuando aí para esses pacientes. Adequar essa dietoterapia de acordo com as comorbidades pré-existentes. Então, se esse paciente é um diabético, se ele evoluiu com diabetes pós-transplante, se ele é dislipidêmico, então nós vamos estar conduzindo essa dietoterapia bem de forma individualizada no ambulatório. Um ponto importante, controlar ganho de peso, que é um ponto que é significativo, que acontece. Adequar a dietoterapia de acordo com a atividade física, esses indivíduos podem iniciar uma atividade física e requerer que a gente faça também uma adequação para esse nível de atividade que vai estar aumentado, e orientar quanto aos hábitos saudáveis. Como que nós diferenciamos aí o pós-imediato do tardio? A gente considera o pós-imediato de 4 a 6 semanas após o transplante. O tardio no tempo posterior a esse. Bem, aí eu trouxe algumas recomendações nutricionais que nós temos já na literatura, né, de acordo com a fase do tratamento. Vocês podem observar que em caloria, lipídio, carboidrato, há uma manutenção, né? Então, nós temos uma faixa interessante que a gente pode utilizar de 25 a 35 quilocalorias, levando em consideração o obeso, né, que aí tem um diferencial. Os carboidratos de 45 a 65, os lipídios de 20 a 35, a gente adequando essa dietoterapia de forma que gordura saturada fique sempre inferior a 10% do valor energético total dessa dieta. O que diferencia mais é a proteína, que nesse pós-imediato, como eles estão nesse ambiente mais catabólico, nós fornecemos uma dieta mais hiperproteica, tá? Então, a gente fornece aí uma faixa de 1,3 a 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, podendo chegar até 2 gramas, dependendo da situação, tá bem? Em alguns casos específicos. Já no pós-tardio, eles saem desse ambiente tão catabólico, então a gente fornece uma dietoterapia que a gente chama de normoproteica, que seria aí 0,75 gramas para mulher por quilo de peso, e 0,8 gramas de proteína por quilo de peso para homens. Fatores importantes que geram dúvida. A utilização do peso. Qual o peso utilizar? Geralmente, lá onde eu atuo, nós utilizamos como base o peso seco. E aí, conforme esse paciente atinge o peso seco, nós vamos utilizando para esses cálculos o peso atual. Esses pacientes, eles são pesados diariamente, até para o controle hídrico deles. Então, a gente consegue ter esse monitoramento de uma forma tranquila. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que acontece essa avaliação nutricional. Então, nós temos os nossos métodos objetivos, que seria a avaliação da composição corporal, a antropometria, os exames laboratoriais, o estudo dietético, e nós temos também alguns métodos subjetivos para avaliação nutricional, que seria a triagem de risco e os exames físicos. E aí eu trouxe para vocês o que a literatura mais recente traz sobre recomendação sobre a triagem, tá? Então, quando se trata do pós-transplante imediato, nós aplicamos a triagem de risco nutricional na admissão. Foi como eu disse, no paciente com transplantado renal com doador vivo, a gente consegue fazer isso no pré-operatório. No transplante com doador falecido, nem sempre isso é possível. Então, a gente aplica o método de triagem logo após a cirurgia, no primeiro contato com esse paciente. Já a indicação de triagem no pós-tardio ocorre semestral, né? O objetivo que a gente tem é identificar o risco nutricional nesses indivíduos. Então, nós vamos fazendo monitoramento por aplicação da triagem semestral. E aí eu trouxe 3 métodos de triagem que são mais utilizados. A avaliação subjetiva global de 7 pontos,
o MIS, que é o Índice de Desnutrição e Inflamação, e a NRS 2002. Os dois primeiros métodos, eles são mais direcionados para pacientes doentes renais. A NRS é um método de triagem já muito utilizado no ambiente hospitalar. Então, geralmente, nós utilizamos a NRS quando ele está internado ainda, né? Quando ele está no pós-imediato, e o MIS quando ele está já no acompanhamento tardio no ambulatório. E aí eu trouxe só para poder demonstrar para vocês o que seria esse método de triagem, a avaliação subjetiva global de 7 pontos. Ela avalia peso, alterações de peso, avalia como que está a ingestão alimentar, se houve alteração, sintomas gastrointestinais, capacidade funcional, as comorbidades pré-existentes desses indivíduos, e aí a gente vai pontuando cada avaliação dessa de 1 a 7 pontos. Quanto menor o valor, maior é o risco nutricional desses indivíduos. A gente faz a avaliação final de acordo com o que foi mais prevalente de numeração. Então, se mais prevalente foi 3 pontos, eu sei que aí esse paciente, ele tem um risco nutricional, e aí a gente vai identificar, né? Se é um baixo, um médio ou um alto risco. O MIS, ele já foi uma adaptação feita da avaliação subjetiva global. Então, ele avalia na primeira parte aí todos esses parâmetros, que seria alteração de peso, ingesta alimentar, sintomas gastrointestinais, capacidade funcional, e aí ele acrescenta a avaliação da albumina sérica, a avaliação também da capacidade total de ligação do ferro e o IMC. E a forma de pontuação é diferente, então é feito um somatório. Primeiro item deu 3 pontos, segundo deu 12, a gente vai fazendo um somatório. E aqui é um pouquinho diferente também. Enquanto na avaliação subjetiva global, quanto menor a numeração, maior o risco, aqui quanto maior a numeração, maior é o risco nutricional. O MIS tem uma indicação para ambulatório, até para a gente poder estar aí monitorando o estado nutricional desses indivíduos. E essa é a NRS. Eu trouxe ela porque é uma triagem muito comum do ambiente hospitalar, inclusive é a que nós utilizamos lá no hospital, nesse pós-imediato. Então, na primeira parte, ela avalia o IMC, se houve perda de peso, se houve alteração da ingesta alimentar. E na segunda parte, já é feita uma avaliação da deterioração do estado nutricional, de acordo com o percentual de perda de peso, IMC e a gravidade da doença. Os indivíduos que vão transplantar, eles já são considerados pacientes em risco. Mas o interessante da triagem é que ela permite a gente graduar esse nível de risco nutricional e já traçar aí uma conduta precoce para poder prevenir perdas maiores. De avaliação dos exames bioquímicos, a gente tem aí na literatura alguns parâmetros que nós utilizamos para complementar a avaliação do estado nutricional, que seria a albumina, pré-albumina e a taxa catabólica de proteína normalizada, que avalia mesmo o consumo proteico. A mais utilizada no ambiente hospitalar acaba sendo a albumina. Não são parâmetros para serem utilizados isolados, então eles devem ser utilizados de uma forma complementar a todo o processo de avaliação nutricional. E eu trouxe aí alguns exames de rotina, que são importantíssimos, principalmente na fase pós-operatória imediata. A creatinina e a ureia, para a gente poder estar junto com a equipe monitorando essa função renal. O potássio, esses pacientes, eles podem evoluir inicialmente com uma hipercalemia, no caso de DGF, ou até mesmo por interação de alguns medicamentos, como o tracolimus, que é um imunossupressor comum utilizado por esses pacientes. Ele pode promover em alguns indivíduos uma hipercalemia, em outros uma hipocalemia, então nós temos que estar monitorando. O fósforo, esses indivíduos também podem evoluir aí com uma hipofosfatemia, então a gente vai estar ajustando essa dietoterapia de uma forma individualizada, sempre monitorando esses parâmetros. Vitamina D é outro exame que é monitorado, principalmente nessa fase tardia, então quando dá abaixo de 30 aí, a equipe médica já entra com a suplementação. E o magnésio, que esses pacientes também tendem a evoluir com uma hipomagnesemia. O tracolimus também é um medicamento que ele favorece essa perda de magnésio,
Então, nós vamos monitorando esses parâmetros e ajustando a dietoterapia de acordo com aquilo que nós vamos observando na rotina. De avaliação antropométrica, o que nós temos aí de referência na literatura? No pós-imediato, é a utilização de peso e IMC, tá bem? Pode ser utilizada algumas circunferências no caso do paciente ficar de uma internação prolongada, se esse paciente intercorrer com alguma complicação, não está deambulando, então a gente faz a circunferência de braço e panturrilha para poder estar monitorando. E tem estudos sendo feitos com avaliação da espessura do músculo abdutor para poder avaliar a perda muscular, mas isso ainda não é um consenso. O que a gente utiliza na prática? Peso e o IMC. A gente vai fazendo esse monitoramento. No pós-tardio, então nós fazemos a avaliação do peso e IMC, é indicado esse monitoramento de 3 em 3 meses, pelo menos. E também nós fazemos a utilização das dobras cutâneas, para poder estar monitorando aí o percentual de gordura. Lembrando que se tiver retenção hídrica não é indicado as dobras cutâneas, e que a gente tem aí como melhor parâmetro de avaliação da composição corporal o DEXA, mas não é uma realidade na nossa prática diária. De avaliação dietética, o que nós utilizamos? A história dietética, então a gente avalia aí o hábito alimentar, a cultura, como que esse paciente alimenta de forma fracionada ou não. Utilizamos recordatório alimentar, que é um interrogatório que nós fazemos do consumo no dia anterior desse paciente, então a gente vai perguntando para ele quais os alimentos ele consumiu, a quantidade. É muito utilizado no ambiente hospitalar, para a gente poder estar monitorando esse consumo. Utilizamos também o diário alimentar, geralmente a gente pede esse diário de 3 dias. O que seria? O paciente ele vai anotando os alimentos que ele está consumindo e a quantidade. Por partes é melhor, porque não requer que o paciente lembre de todos os alimentos, ele vai anotando de acordo com o que ele vai alimentando. Registro fotográfico também, então a gente pode pedir para que ele fotografe as refeições dele para que a gente possa fazer um monitoramento. No ambiente hospitalar, a gente sabe que o cardápio, ele não tem uma grande variedade, então isso também impacta no consumo alimentar, na adesão desses indivíduos, o horário de distribuição da refeição, às vezes é muito divergente ao habitual deles, e isso daí pode causar um impacto importante, principalmente se o paciente ficar numa internação mais prolongada. Então, pode ser necessário a utilização de suplementos nutricionais, principalmente nessa fase inicial, por conta do ambiente catabólico. Já no ambulatório, a gente pode trabalhar um cardápio mais individualizado, uma variedade de alimentos, trabalhar com estratégias de receitas, então isso favorece bastante as condutas nutricionais. E aí eu trouxe para vocês algumas alterações de impacto nutricional que pode acontecer nesse pós-transplante. Nós temos aquelas alterações gastrointestinais, e eu achei interessante trazer para vocês essa tabelinha, que são alguns imunossupressores utilizados para pacientes transplantados, e aí eu vim trazendo para vocês alguns sintomas que podem estar associados à utilização desses medicamentos. Então, vocês podem ver aí como que é a presença, né, de sintomas como diarreia, náusea, anorexia, e isso causa um impacto para esse paciente. Então, se vocês analisarem comigo, é um ambiente mais catabólico, onde alguns indivíduos podem apresentar esses desconfortos gastrointestinais, nós temos algumas dificuldades associadas à adesão da dietoterapia hospitalar, e o nutricionista tem que estar conduzindo de forma a favorecer a nutrição desses indivíduos de acordo com o que a gente tem de recomendação na literatura. E aí, frente a essas alterações, é claro que é importantíssimo uma discussão com a equipe multidisciplinar, médico, farmacêutico, para poder avaliar realmente se essas alterações estão associadas aos imunossupressores, descartar a hipótese de alguma gastroenterite, infecções, né? Nós sabemos que tem bastante estudo já também sendo feitos para avaliação da microbiota intestinal desses indivíduos, associando a uma desbiose à utilização desses medicamentos, e aí o nutricionista, ele pode estar conduzindo essa dietoterapia, incluindo fibras prebióticas,
a utilização, inclusive, de probióticos. Nós temos estudos já associados, né, com a utilização de probióticos. Claro, uma avaliação criteriosa, uma discussão sempre com a equipe para poder estar introduzindo aí esses probióticos. Outra alteração comum, e talvez uma da mais falada, é o diabetes mellitus pós-transplante. Então, eu trouxe para vocês aí alguns fatores de risco para o desenvolvimento, que seria uma hiperglicemia persistente na primeira semana pós-transplante, um IMC elevado, idade avançada, o uso de alguns imunossupressores e infecção por citomegalovírus também pode ser comum e tem uma associação aí com o desenvolvimento de diabetes mellitus pós-transplante. Para diagnóstico, a literatura traz como parâmetro uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, uma glicemia de 2 horas no teste de tolerância à glicose maior ou igual a 200, a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 e a glicemia plasmática maior ou igual a 200. Lembrando que não é aconselhável a utilização da glicada sozinha, isolada, para poder diagnosticar esse diabetes. E o diabetes mellitus pós-transplante, ele só deve ser diagnosticado quando esse paciente estiver estabilizado e as doses dos imunossupressores em fase de manutenção. Então, geralmente é indicado na 4ª, 6ª semana pós-transplante, né, para poder fazer esse diagnóstico. Porque a gente sabe que as doses mais elevadas vai ter uma interferência aí na resistência insulínica. E aí eu trouxe para vocês alguns imunossupressores que estão associados mais a esse efeito diabetogênico dos imunossupressores, com esse efeito diabetogênico. Então, tem aí os glicocorticoides, que estão associados a uma redução da sensibilidade periférica à insulina, inibe a produção e secreção da insulina, aumenta a gliconeogênese hepática, né, proteólise, lipólise, jogando mais glicose para a corrente sanguínea. Também tem uma associação com aumento de peso, dislipidemia e hipertensão. E a literatura traz para a gente que é dose dependente. Os inibidores de calcineurina também, que são imunossupressores muito comuns para esses pacientes, como o tracolimus e a ciclosporina, também está associado a esse efeito diabetogênico. Então, eles têm aí uma relação com a diminuição da síntese e secreção da insulina, também dose dependente. E os sirolimus, que tem aí uma relação com a resistência insulínica e redução da resposta das células beta-pancreáticas. Então, eu acho interessante trazer essa relação dos imunossupressores sobre esse efeito diabetogênico aí do pós-transplante. Só ressaltando que o diabetes, ele é bastante comum, né, nesse primeiro ano, então tem que ser feito esse monitoramento. De conduta dietética, a gente tem aí, na literatura, está reforçando o maior consumo de alimentos in natura, evitar alimentos minimamente processados, que a gente sabe que tem uma carga elevada de adição de açúcares. Um cardápio individualizado para esses indivíduos. A Organização Mundial de Saúde não aconselha, não recomenda carboidratos abaixo de 130 gramas dia. Por que eu trouxe isso? Hoje a gente sabe que na mídia tem muito modelo de dieta sendo, né, colocado. Então, esses indivíduos podem tentar fazer aí alguma modificação do padrão alimentar por conta e acabar introduzindo aí um parâmetro alimentar que venha favorecer carbo abaixo de 130 e não é uma recomendação. A sociedade ainda recomenda a gente trabalhar com o índice glicêmico e carga glicêmica dos alimentos, pode estar favorecendo sim o controle do diabetes. A sacarose, ela não precisa ser excluída, mas há a recomendação da gente limitar bastante o consumo, abaixo de 5% aí do valor energético total dessa dieta para maior controle, excluindo mesmo bebidas açucaradas e evitando o máximo o consumo desses alimentos ultraprocessados, que a gente sabe que tem um impacto maior nesse descontrole. Há uma recomendação de fibras de 20 gramas a cada 1.000 quilocalorias, sendo 6 gramas de fibra solúvel e 4 gramas de fibras prebióticas
para esses indivíduos. Eu trouxe essa imagem, gente, que é o quê? São projetos que estão sendo feitos para poder melhorar a rotulagem dos alimentos. Uma das condições que eu vejo mais difícil de orientar o paciente é rotulagem de alimento. A gente sabe que o nosso rótulo não é fácil a leitura, letrinhas muito pequenas, é difícil para eles entenderem, né, o que tem ali naquele produto, então a gente precisa melhorar essa rotulagem, então eu achei interessante trazer esses projetos que facilitam essa visualização. E aí eu trouxe só um estudo para vocês, que é a importância do monitoramento nutricional tardio no ambulatório. Esse estudo, ele avaliou pacientes de um centro transplantador, e eles verificaram o quê? Que 60% desses indivíduos tinham sobrepeso e obesidade no ato do transplante já, então a gente já tem esse perfil da transição nutricional, que foi avaliada uma média aí de ganho de peso de 5 a 10 quilos no primeiro ano pós-transplante, e a gente sabe que sobrepeso e obesidade está associada a maior eventos cardiovasculares, aumento do triglicerídeos, redução do HDL, aumento da pressão arterial, da glicemia em jejum. A gente sabe que o excesso de tecido adiposo tem uma relação aí com a inflamação, então a gente sabe que indivíduos obesos têm uma inflamação crônica de baixo grau, e a gente sabe que isso também tem uma associação com doença cardiovascular. E eles viram também um impacto nesse ganho de peso pós-transplante, não somente da utilização de imunossupressores, mas também da modificação do parâmetro alimentar. Então, esses indivíduos, como eles cursam com uma restrição menor da alimentação, com a redução daqueles sintomas de uremia, né, dos outros tratamentos, eles modificavam o consumo alimentar. Então, foram 52 indivíduos avaliados nesse estudo, eles foram avaliados pelo DEXA antes, né, assim, logo depois antes do transplante, depois do transplante 12 meses, foi feito esse acompanhamento para avaliar essa composição. Os indivíduos que tinham feito uso de esteroides antes do transplante, eles foram excluídos para não ter nenhuma interferência, e aí eu grifei para vocês a alteração aí no aumento do IMC. Eles avaliaram, inclusive, a diferenciação do ganho entre homens e mulheres, então a gente vê aí que a média de IMC de homens já vinha de um 28,8, já indicando um sobrepeso, e depois de 12 meses subia para 29,7, e o percentual de massa gorda de 26,7 para 29,3. E de mulheres, né, maior, de 35,9 e 38,6. O interessante desse estudo foi que eles viram que a avaliação pelo DEXA, eles classificavam maior número de pacientes com obesidade do que o IMC. Então, eu trouxe esse estudo, gente, para a gente poder ver essa relação do ganho de peso e a importância desse monitoramento no pós-transplante para a gente poder evitar maiores complicações. Então, a nutrição no controle de complicações do pós-transplante. A gente faz um acompanhamento nutricional ambulatorial, as estratégias são baseadas no hábito alimentar, na expectativa do indivíduo frente a esse tratamento, o reflexo dos tratamentos anteriores, então a gente tem que estar tirando algumas ideias, né? Mostrando para eles que algumas situações mudam em relação à dietoterapia, monitorar exames de controle, avaliar alterações metabólicas e endócrinas para poder estar adequando essa dietoterapia, ajudar na organização da rotina alimentar, na inserção de alimentos que ele gosta, nesse controle calórico. Esse paciente não precisa excluir alimentos de gosto, mas ele precisa saber lidar com essa alimentação, e trabalhar o empoderamento desse indivíduo para que ele entenda a importância de estar fazendo esse acompanhamento e esse tratamento para a qualidade de vida dele. Só ressaltando que a literatura traz a indicação do estilo mediterrâneo, né, da dieta, por conta de um aumento maior do consumo de vegetais, uma redução do consumo de proteína de carne vermelha, maior consumo de peixes, aves, tá? Uma restrição aí também de lácteos. Em resumo, então, a nutrição no pós-transplante renal, a gente deve considerar o tipo de transplante, a fase do tratamento, alterações bioquímicas e metabólicas, o consumo alimentar, o hábito, o impacto de tratamentos anteriores, a expectativa desse indivíduo frente ao tratamento,
fazer o monitoramento dessa composição corporal, da ingesta e exames de controle, com o objetivo final, qualidade de vida e o cuidado com esse enxerto. Trouxe essa imagem, que é de um paciente que ele faz hemodiálise, mostrando um pouquinho da expectativa desses indivíduos frente ao tratamento. A gente sabe que quando há uma indicação de transplante, ele promove, sim, uma maior qualidade de vida para esses indivíduos. E eu trago essa campanha, que para mim é uma campanha que mexe bastante comigo, e a gente sabe que, como profissional de saúde, a gente tem uma responsabilidade frente a esses pacientes, de estar orientando a população sobre transplante, como fazer a doação, e é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Peço desculpa pelo atraso, o tempo, mas é muita informação e eu queria estar deixando um pouquinho para vocês sobre a importância da nutrição para esses indivíduos. Obrigada.